E aí pessoal, tudo bem? Voltamos para a segunda parte do assunto de doenças causadas por bactéria, ou seja, bacteriose. Para mim é um prazer estar com vocês e vamos continuar o assunto de bacteriose. Se a gente realmente fosse falar sobre bactérias que causam doença, a gente passaria aqui a um semestre dando aula. Mas vamos tentar procurar as doenças mais comuns no nosso dia a dia. Estão prontos? Então vamos lá. Vou falar agora da febre tifoide, uma doença muito comum no passado que hoje ela está um pouco mais controlada. A febre tifoide é causada por uma bactéria chamada Salmonella typhi. E essa bactéria, ela é muito comum eu pegar por mãos, águas e alimento contaminado. Então, eu tenho uma mão contaminada, água contaminada, alimento contaminado, então eu posso estar ingerindo esse alimento principalmente cru ou botando a mão na boca e estar adquirindo essa bactéria. Essa bactéria ela vai causar cefaleia, febre, mal-estar, vômito, redução do batimento cardíaco, aumento do baço, dores abdominais, manchas vermelhas no corpo e cólicas abdominais, podendo levar até a morte. Como é que eu combato essa doença? Primeiro, higienização, sempre clorar os alimentos crus que eu vou me alimentar, lavar corretamente e tomar um antibiótico correto. Isso é importante, eu tenho que estar tomando um antibiótico correto, eu tenho que procurar um médico. Não adianta eu procurar na minha caixa de medicamento o remédio que é antibiótico e tomar. Se essa bactéria for de um tipo diferente do que aquele antibiótico combate, não vai adiantar. Vamos falar agora da infecção urinária, muito comum, né? Principalmente no sexo feminino, isso é interessante. Você consegue ver a lista de bactérias que podem causar esse tipo de infecção. Todas elas, ou sua grande maioria, faz parte da flora do nosso corpo, ou seja, convivem tranquilamente com a gente. Ou faz parte da flora intestinal, ou faz parte, por exemplo, da flora vaginal, que as mulheres carregam dentro do seu aparelho reprodutor. Então, quando você tem, por exemplo, um desarranjo imunitário, essas bactérias podem se proliferar e causar uma infecção urinária. Ou então quando você tem proximidade canal vaginal ânus, né? Nós sabemos que o aparelho reprodutor feminino ela tem uma proximidade muito forte com o ânus. E aí o que acontece? Ao ir ao banheiro ou você sentar no sanitário, você pode estar adquirindo bactérias que não são da sua flora e essas bactérias estão gerando aí uma infecção urinária, como principalmente a Escherichia coli, que é uma bactéria importante do nosso trato intestinal, mas quando ela entra pela via incorreta, que é a via urinária, ela causa uma infecção. Nos homens é muito comum você pegar a infecção quando você pratica uma relação anal sem preservativo. Ao praticar essa relação anal, você está expondo o pênis à bactéria Escherichia coli do seu parceiro ou da sua parceira. Qual é a consequência disso? Essa bactéria entra pela uretra, vai até a próstata e a bexiga e infecciona esses locais. Quais são os sintomas? Dor na micção, sensação de bexiga cheia, sensação de pinga-pinga, né, que a urina nunca acaba. No homem aparece prostatite, ou seja, um aumento da próstata. O homem ao sentar ele sente incômodo, ou ao ir ao banheiro ele sente pequenas microejaculações, porque a próstata está aumentada e quando a fezes passa, ela empurra a próstata e é incômodo. Se você não cuidar dessa infecção, ela pode chegar até o rim e gerar no rim lá uma infecção mais severa. O que é que você tem que fazer? Tomar antibióticos específicos. Por exemplo, amoxicilina e azitromicina não são os antibióticos corretos. Então, se você tem uma azitromicina, eu vou tomar. Não é. Você tem que tomar um antibiótico correto. Por exemplo, como a família da norfloxacina. Ou seja, você tem que procurar o seu médico. Não tome antibióticos sem procurar o médico. Vamos falar agora da leptospirose. Trouxe a doença do rato. Exatamente, causado pela bactéria Leptospira interrogans, que é uma bactéria anaeróbica em forma de espirilo. Essa bactéria ela sempre foi associada aos ratos, mas não é somente os ratos que transmitem essa bactéria. Também animais domésticos como cão e gato, se contaminados, podem estar transmitindo
essa bactéria tanto pela sua urina como por sua fezes. Então por que o rato ele é tão mal falado? Porque o rato ele vive num ambiente não tão higiênico, né, os esgotos, ele facilmente carrega essa bactéria nos pelos ou no seu trato urinário, eles urinam, né, nesse local inadequado, e quando ocorrem as chuvas, essa água de esgoto, né, ela acaba voltando pelos bueiros, se misturando na água da chuva, e uma pessoa que está andando naquele local e tem aí uma ferida no pé, na perna, se molha, ele pode estar adquirindo esse patogênico, tá? Quais são os sintomas? Febre alta, dor no corpo, dor nas juntas, dispneia, dores musculares, insuficiência renal grave e até a morte. Outra característica, como você está com muita dor, você também não consegue colocar, né, dor muscular, você não consegue colocar o queixo no peito. Então, não encostou o médico, opa, ou é meningite ou é leptospirose. Como é que eu trato a leptospirose? Ela é tratada pelos antibióticos doxicilina ou amoxicilina, nessas duas famílias. Então você vai ao médico, ele identifica qual é a fase, quais os sintomas e procura o melhor antibiótico para você. Gonorreia, vamos falar agora da gonorreia, uma doença muito antiga, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. Essa bactéria é uma bactéria gram-negativa e é uma bactéria muito antiga. Há registros de pessoas com gonorreia há 2, 3 mil anos atrás. Como é que você vai pegar a gonorreia? Pelo ato sexual sem preservativo com uma pessoa contaminada. Então, interessante que nas mulheres, em grande parte, essa gonorreia ela pode passar muito tempo latente. Então, você tem uma relação com uma mulher que não está alegando que tem nada e essa mulher acabar tendo aí a gonorreia e você pegando. Quais são os sintomas claros? O pênis ele vai ficando vermelho, inchado, ardência a urinar e 2 dias depois você começa a secretar purulência. Por isso que muitas pessoas chamam a gonorreia de esquentamento, porque o pênis fica muito vermelho e quente. E também o pessoal antigamente brincava nos interiores quando você ia para um cabaré ou quando você ia para uma festa mais popular, dizendo que você ia para o forró do pinga-pôs, porque era muito comum você pegar nesses ambientes inóculos esse tipo de bactéria, que é uma bactéria que causa uma doença venérea. Quando nós formos falar de DST, a gente vai focar um pouquinho mais nela. A grande questão da gonorreia é você não tratá-la logo, porque ela vai gerar prostatite, aumento da próstata, ela pode passar pela musculatura e infectar outros órgãos do seu corpo, onde você vai ter uma infecção generalizada por essa bactéria que vai lhe causar a morte, além do incômodo urinário. Como é que eu trato essa bactéria? Também com um antibiótico específico, por exemplo, como a azitromicina. Só que numa dosagem diferente do dia a dia, uma dosagem que o médico vai identificar que é a dosagem correta. Vamos falar agora da sífilis, causado pela bactéria chamada Treponema pallidum. Essa bactéria é uma bactéria gram-negativa. Como é que você pega a sífilis? Ela também pode ser pega como uma doença DST, uma relação sexual sem preservativo, mas também ao contágio mãe-feto, assim que ocorre o nascimento. Eu posso dividir os sintomas da sífilis em 3 fases: primária, secundária ou terciária, e essas fases vão ser caracterizadas pelos seguintes sintomas. Na fase primária, ocorre a formação de cancros, pequenas feridas indolores pelo seu corpo, né? E esses cancros, eles passam um certo tempo naquele local, você se sente incomodado, dói, e ele vai desaparecendo ao longo do tempo para você entrar no estágio 2. Começa a aparecer lesões cutâneas, que passam de 2 a 3 semanas, e com o passar do tempo elas cedem, né? Mesmo que você não faça nenhum tratamento, essas feridas acabam desaparecendo. E aí a pessoa ela acha que está curada, só que infelizmente ela não está. O que é que está acontecendo? Essa bactéria agora ela vai se distribuir por vários tecidos e vai ocorrer aí a fase 3, aonde você ocorre uma infecção generalizada que vai levar à morte. Como é que eu posso me tratar
contra essa doença? Eu posso me tratar tomando antibióticos. O interessante é que na Idade Média, até os anos 1800, essa doença era caracterizada como de prostíbulo. Quando uma pessoa aparecia ferida ou estava passando mal, as pessoas claramente diziam que ele tinha sífilis. Muitas vezes nem era sífilis, mas para quem era praticante, para quem era frequentador desses locais, a sífilis era uma doença muito séria e como ela não mata em curto prazo, de alto contágio nesses ambientes. Vamos falar um pouquinho agora das pneumonias causadas por bactérias, tá? No caso, a pneumonia ela pode ser causada por bactérias, por vírus ou por outros agentes. Nesse caso, vamos falar a pneumonia causada pela bactéria do tipo Streptococcus pneumoniae. Essa bactéria, Streptococcus, é uma bactéria muito severa. Como é que eu posso me contaminar com essa bactéria? Por meio de aerosóis de pessoas contaminadas, né? Ou seja, fala, espirro, tosse, eu entro em contato e posso desenvolver esse processo. O que é que eu vou sentir? Febre alta, falta de ar, cansaço e falta de oxigenação sanguínea. Por quê? Porque os alvéolos pulmonares, eles começam a se entupir de secreção, de pus, exatamente. Como eu tenho bactéria no alvéolo, o meu glóbulo branco vai lá no alvéolo procurar matar essa bactéria. Qual é a consequência? Eu vou ter pus no orifício onde deveria estar acontecendo a hematose, a troca gasosa. Então, a minha quantidade de oxigênio no sangue ela vai diminuindo. Eu posso morrer por um afogamento, uma asfixia só de catarro, de pus. Por isso eu tenho que tratar esse processo com antibiótico. Como você pode observar aí na foto, eu tenho aí um raio-x mostrando uma área contaminada, uma mancha, aonde deveria estar ocorrendo as trocas gasosas, está entupido de secreção. Então você tem que procurar o médico nos sintomas. Geralmente, um bom indicativo de pneumonia é febre ao final do dia. Você passa o dia bem, com tosse, né? Bem relativamente, com tosse, com a fraqueza, sabe que está gripado, mas não tem febre. Quando chega ali 5, 6 horas, a sua febre aparece. Mas, Ítalo, por que esse horário? Porque quando chega à noite, a sua tendência imunitária é diminuir, né? A sua homeostase diminui, porque você vai se preparar para o sono. E aí as bactérias se proliferam e você tem um bloom bacteriano. Consequentemente, você tem uma resposta imunitária. Então, febre ao final do dia, indicativo de pneumonia. Vamos falar agora da tuberculose, né? A tão famosa doença dos escritores do século passado, né? Causado pela bactéria Mycobacterium tuberculose, ou conhecido bacilo de Koch. Koch foi o biólogo que isolou essa bactéria. E essa bactéria era muito comum na época do Brasil Império, porque as pessoas pegavam pelo leite. E quem é que geralmente tomava leite? Pessoas que tinham boas condições financeiras. Pobre não tomava leite. Então você vai poder pegar aí essa bactéria pelos aerosóis, né, pela fala, tosse de uma pessoa contaminada e elementos que entram em contato com saliva. Ou o que acontecia? Você tinha essas bactérias em bovinos, tá? E aí esse bovino, ao defecar, a fezes batia no solo, contaminava as tetas das vacas. Quando você ia ordenhar a vaca, essa bactéria que estava na vaca, ela acabava contaminando o leite. Eu não fervia leite, eu não higienizava o leite, bebia aquele leite mugido, tirado da vaca e me contaminava. Por isso que o processo de pasteurização de Louis Pasteur foi tão importante, porque a partir do momento de pasteurizar o alimento, eu mato essas bactérias, vírus e outros agentes patogênicos. E aí eu posso tomar o alimento mais garantidamente. Quais são os sintomas da tuberculose? Tosse persistente, né? Então você tem uma tosse que está mais de 2 semanas. Não tem um porquê, não está gripado, procure o posto de saúde para fazer o teste do escarro. Você vai botar ali um pouquinho de saliva numa vasilha, vai tossir até liberar uma saliva, vai ser levado para o exame para ver se tem essa bactéria na sua saliva, né? Sinal que você pode estar aí com tuberculose. Tô tossindo, não tem um porquê, vá ao posto de saúde. Eu vou começar com o tempo a emagrecer, vou me sentir cansado sem nenhum motivo aparente.
E lá pro final, quando eu já tiver uma infecção mais severa, eu vou começar a liberar sangue pelo meu escarro. Ou seja, quando você vê aquelas novelas, ou aquele filme muito antigo, que a pessoa tosse, 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 e olha pro pano e tem sangue, já é um processo chamado hemoptise, ou seja, está liberando sangue pela tosse. Sinal que o seu pulmão está comprometido e ele já está literalmente se esfarelando, né? Rompendo vasos sanguíneos. Isso é um péssimo sinal. Qual é o tratamento? Tomar a vacina BCG e antibióticos. Mas na época antiga não tinha antibióticos, né? Flamengo não tinha descoberto ainda. Então como é que as pessoas faziam há 200 anos atrás? Elas iam para locais arejados. Outra história sobre Maracanaú, que é o local onde eu vivo, né? Maracanaú já foi considerado o quinto ar mais puro do Brasil. Opa! Então, como é que eu tratava pessoas tuberculosas, mandando as pessoas para locais onde tinha um ar puro? O que é que eu vou fazer? Vou criar um hospital em Maracanaú, nos anos de 1800, para tratar pessoas com tuberculose. Então, nós tínhamos um hospital localizado em Maracanaú, que na verdade, na época, ainda era município de Maranguape, isolado do centro da cidade, aonde eu tratava os tuberculosos. Então Maracanã só tinha coisa boa antigamente, né? Um local que tratava leproso e um local que tratava tuberculose. Vamos falar agora da peste negra ou peste bubônica, uma doença muito famosa que ocorreu na Idade Média, né? Causada pela bactéria Yersinia pestis. Mas Ítalo, por que peste negra? Porque os locais aonde essa bactéria se desenvolvia, nos bulbos, nas ínguas, nos linfonodos, havia um sangramento. Esse sangramento ele ficava roxo, depois ficava preto, escuro, né? Aquele roxo escurecido. Aí peste negra, se apareceu várias manchas de hemorragia no corpo. Como é que eu me contamino com essa bactéria? Ou como é que eu me contaminava na época com essa bactéria? Essa bactéria era transmitida por picada de pulgas ou roedores. Então vamos contar a história. Havia muita falta de higiene na época e havia muitos ratos, né? E essas bactérias viviam nos pelos dos ratos ou nas pulgas que estavam nos ratos. Então aí o que é que se resolveu fazer na época? Vamos matar esses ratos, vamos eliminar. Então na Idade Média houve uma campanha muito grande para tirar esses ratos da cidade. E realmente houve uma campanha de higienização, né, tirando os lixões da cidade, matando, perseguindo esses animais. Então realmente houve uma queda muito grande desses roedores. Só que o que aconteceu? Essas pulgas que chupavam o sangue desses roedores não tinham mais o roedor para chupar o sangue. Então essas pulgas, elas passaram a infectar os animais domésticos, como os cães e gatos. Então agora o meu cachorro e o meu gato têm a pulga que antes estava no rato. E aí a pulga começou a contaminar esses animais, os animais começaram a morrer. Essa pulga não se parou por aí, né? Não se cansou. Eu quero continuar comendo. Ela passou a picar quem? Pessoas. Ao picar essas pessoas e transmitir essa bactéria, quais são os sintomas dessa bactéria? Inflamação dos linfonodos, ou na época chamado de bubões, né? Apareciam bulbos enormes debaixo da axila, no pescoço, no tórax ou na virilha, o que hoje nós chamamos de íngua, só que muito maior, bem inchado, muito dolorido. Esses locais, eu começava a ter febre, expectorar sangue, esses bubões literalmente chegavam a estourar, sangrar e, consequentemente, aparecer manchas roxas. Então não havia cura. Como você pode observar aí na foto, né, tem duas fotos. Uma pessoa, uma criança contaminada, né, na axila você vê aí grande, né, um caroço grande, um bulbão, né? E do lado você via o médico da época, chamado Doutor da Morte. Se hoje você se pergunta por que a morte é simbolizada com a roupa preta e uma máscara branca, tá aí a resposta. Por conta desse indivíduo, tá? Esse indivíduo, ele usava essa máscara branca com esse bico porque eles achavam na época que a doença era transmitida pelo ar. Então, quando os doutores chegavam naqueles locais onde estava tendo contaminação, primeiro eles pegavam as pessoas mortas e queimavam. Por isso, doutores da morte, eles nunca chegavam para curar. No fundo, nenhum tratamento dele dava certo. Ele só chegava para matar
queimar o resto das pessoas que estavam contaminadas. Então eles cavavam valas, juntavam todo mundo e puf, peste negra matou 1/5 da Europa, 1/3, há cálculos que falam de até 1/3 da Europa na época. E aí esse doutor nunca resolvia nada. Eles andavam com pás pontiagudas, foices, para juntar as pessoas para o buraco. Então a morte ficou simbolizada por esses médicos que não sabiam nem do que eles estavam tratando, já que eles não conheciam as bactérias. Como é que eu trato hoje a peste bubônica, né? A peste negra, com antibióticos específicos para essa bactéria. Vamos falar um pouquinho agora da coqueluche, causada pela bactéria Bordetella pertussis, né? Essa bactéria é uma bactéria gram-negativa e eu vou estar pegando essa bactéria pelos aerosóis de pessoas contaminadas, né? Uma característica muito forte da coqueluche é uma tosse intermitente e constante. Então a pessoa tosse, quanto mais tosse, ela está liberando no ambiente essa bactéria por meio das gotículas de saliva. Então, os sintomas claramente é tosse, febre e coriza. Então, a pessoa ela tem ali pequenos sintomas de uma gripe, só que ela tem uma tosse intermitente que não para, chegando a criar secreção que gera vômito. Então essa pessoa ela tem que ser tratada, senão realmente ela vai ter complicações que podem levar à morte. De tanto ela tossir, isso pode gerar uma pneumonia e hemorragias no processo, né, do sistema respiratório, que vai levar essa pessoa a complicações severas. Como é que eu me trato, né? Eu estando contaminado, eu vou tomar antibióticos específicos hoje, ou na época da infância eu vou me vacinar contra a coqueluche. Vamos falar um pouquinho agora da difteria, né? Causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae. Essa bactéria eu vou estar me contaminando pelos aerosóis de uma pessoa contaminada, tossindo, respirando, falando. Quais são os principais sintomas da difteria? Vai se começar a formar placas como se fosse uma crise de garganta, aderentes na garganta da pessoa, e essas placas vão aumentando, gerando aí febre, mal-estar, uma infecção generalizada na faringe, laringe, podendo levar até a morte. Então a difteria ela tem que ser tratada o quanto antes. Como você pode observar aí na foto, essas placas elas vão aumentando ao longo do tempo. Eu tenho que tratar essas placas com antibiótico e também com a antitoxina, já que essa bactéria libera uma toxina que tende a fechar a glote. Então, se eu não tratar ela rapidamente, eu posso ter um edema de glote e morrer asfixiado. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Fechamos aí o assunto sobre bactérias. Eu sei que existe muito mais doenças bacterianas, mas é que o intuito não é de formar em medicina, e sim dar uma informação ampla do processo de como essas bacterias convivem com o humano e como, por exemplo, né, o uso dos antibióticos, a descoberta dos antibióticos foi tão importante para o melhoramento de vida dos seres humanos. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Foi um prazer estar com vocês e tenham um bom dia.